Fala, gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Domingão chegou, já é dia de escola bíblica dominical e nós vamos estudar hoje sobre um tema muito importante que é o consumismo. Você já se parou pensando ou perguntando, mãe, quando é que você vai me dar aquele tênis? Ô pai, quando que você vai me dar aquela bolsa? Já parou para pensar nisso? Ô mãe, e aquele jogo? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Então eu quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, pega aí a sua revista, seu caderno, sua caneta e vamos aí aprender um pouquinho da palavra de Deus. Abra aí comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia em Marcos 1, 4, quero louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, o evangelista Regis, a diaconisa Sara, também toda a diretoria da nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Belchior, pastora Rafaela, pela oportunidade que eles têm dado a nós e essa visão de sempre trazer uma palavra de bênção e esperança para nós, tá? Ore pelos seus líderes, tá bom? Vamos lá. Versículo 4 diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, ou seja, iam encontrar com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João, frisa aí, ó, grava aí. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Hoje nós vamos falar sobre consumismo e a primeira coisa que a gente precisa aprender é a diferença entre consumo e consumismo. Consumir, todo mundo precisa. Todo mundo consome um alimento, todo mundo consome uma roupa. Mas consumismo é quando você coloca a sua alegria e o seu prazer na, na questão, no ato de comprar alguma coisa, no ato de ter alguma coisa. E aí você só parece que só é feliz se você tiver aquilo. Né? Tô falando aqui com jovens, adolescentes. Talvez você pense que só vai ser feliz quando você tiver aquele tênis, quando você tiver aquela bolsa, quando você fizer aquilo no cabelo, quando você tiver aquela roupa, sei lá, os meninos aquela pipa. É assim, né? A gente pensa que a gente só vai feliz quando tiver aquele jogo, mas não é assim. A Bíblia diz que teve um cara tão revolucionário, tão cheio de Deus na Bíblia, chamado João. Ele começou a batizar e todo mundo ia atrás dele. Quem de vocês, ou quem de nós nunca pensou é, em estar na posição do famosinho da escola, né? O famosinho da turma. Mas João, ele tinha, me entenda, essa fama. O povo de Israel todo ia para ouvir ele falar. E olha o que ele usava: um vestido de pelo de camelo, um cinto de couro no lombo e comia gafanhoto e mel silvestre. Nem com comida ele gastava. Era um cara completamente liberto, era um cara livre, né? E o que a gente vê muitas vezes é, é que a gente tenta querer comprar alguma coisa para se sentir aceito em alguma área da nossa vida, se sentir aceito por alguma turma, o que é uma coisa normal. Mas o que eu quero falar para você aqui nessa manhã é que você não pode deixar isso dominar a sua vida. Você não pode deixar isso dominar. A Bíblia diz assim em João capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. E aí depois Jesus completa e fala assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não quer que a gente seja preso a nada. A única coisa que a gente tem que ser preso é nele. A gente foi livre quando a gente creu em Jesus dos nossos pecados e dessas prisões que a vida humana e a sociedade, o mundo tentam nos colocar. E a gente não pode ser preso a essas coisas. É por isso que eu vim falar hoje que você não pode ser preso ao consumismo. Mas Aleph, como é que eu vou fazer? Eu quero tanto aquilo, todo mundo tem. No momento certo,
se Deus te der condições, e eu creio que Ele se importa conosco, Ele vai te dar. Já foram várias as vezes que eu tive vontade de coisas e Deus me deu. Eu lembro de uma vez que eu estava comendo no Senai e aí eu estava com a minha marmitinha e outras pessoas comendo ali, aí tinha a comida paga lá, e aí eu vi uns rondelli bonito no prato dos outros e eu fiquei com uma vontade, eu orei na minha cabeça, falei, nossa Jesus, eu queria um rondelli desse. Passou alguns minutos, a pessoa que estava comendo acabou de comer e eu não falei nada, falei na minha mente. Ficou 2 rondelli no prato dele e falou, ah, você não quer? Eu falei, eu aceito. Ele jogou 2 rondelli no meu prato. Isso é só um exemplo bobo para você entender que Jesus cuida das suas necessidades, mas você não pode ser preso a isso. Você não pode atrelar a sua alegria ao que você tem ou ao que você não tem. Porque eu tenho certeza que o que você tem é muito mais do que aquilo que você ainda não tem. Aquilo que Deus te deu é muito mais do que aquilo que Deus ainda não te deu e vai te dar, eu creio nisso. Então não seja preso a isso. Mas como que eu posso, Aleph, fazer para não ser preso com essas coisas? A receitinha que a gente sabe sempre, mas a gente nunca pode parar de repetir. Seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você tem o Espírito Santo, começa a aflorar na sua vida, começa a frutificar na sua vida o fruto do Espírito. E dentre os gominhos da laranja lá do fruto do Espírito Santo, você vai achar isso em Gálatas 5:22. Lá tem domínio próprio ou temperança. Se você for cheio do Espírito Santo, ele vai te ajudar a ser temperante, a ser equilibrado. A ser equilibrado. Então, nem de mais nem de menos, tudo tem o seu tempo. Tem hora de você comprar, mas tem hora de você não comprar também e ser feliz com o que você tem. Mas você não pode colocar sua felicidade nas coisas, e sim na presença de Deus e nas pessoas que Ele te deu e que te amam. Como que você faz? Como que eu faço para não ser preso por essas coisas, Aleph? Prestando atenção no seu chamado, prestando atenção na missão. O João Batista ele era tão desprendido das coisas porque ele estava concentrado na missão dele. A missão dele, desde que ele nasceu, era apontar o caminho para Jesus. Era quando Jesus chegasse, ele encontrasse a casa arrumada, encontrasse o povo de Israel com o coração todo disposto já, para que ele pudesse fazer a obra dele no ministério dele aqui na terra. E quando Jesus chegou, o cara que não se vestia bem, o cara que não comia bem, foi o único que conseguiu reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus passou de longe, eles não cresceram juntos, eles eram, apesar de serem primos. João Batista olhou e 2 discípulos de João Batista ficou ali escutando, um deles era André, irmão de Pedro, e João Batista apontou e falou, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, os 2 discípulos já saíram correndo atrás dele para ver quem era Jesus. João Batista estava tão focado na missão dele que ele não se entregou ao consumismo. Ele poderia até estar pregando lá em Jerusalém, ele escolheu o deserto. Ele poderia estar pregando nos palácios, ele escolheu o lugar onde não tinha nada, um lugar de dificuldade. E eu quero dizer para você, você também pode ser livre disso que está te prendendo. Quem sabe você está me ouvindo nessa manhã e você está preso a várias coisas e parece que você fica nessa ansiedade, não consegue se sentir feliz se não tiver aquilo. Ei, calma. O Espírito Santo de Deus quer te acalmar nesse momento e dizer que você pode ser feliz com o que você tem. Feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Senhor, aqui, Senhor, estão pessoas, jovens, adolescentes, que talvez estão sendo afetados pelo consumismo, pelo ter e não pelo ser. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor liberte eles, Pai. Mas a única forma nós sabemos, ó Pai, que alguém pode ser liberto disso é assimilando de verdade os conceitos do Teu reino, Senhor. É tendo um encontro real contigo, Pai. É se apossando das verdades da palavra. É começando, Senhor, a memorizar esse livro. E eu te peço, Pai,
faz começar a surgir uma sede, uma fome, Senhor, pelos teus caminhos, pela tua palavra, no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve nesse momento. Pai, esse adolescente que está querendo tantas coisas e acha que não vai ser feliz, sendo que ele já tem tanto, sendo que ele já tem muito mais do que muitos outros. Pai, que esse consumismo, Pai, saia agora, Pai, da vida dele, da minha vida, Pai, para que o teu nome seja glorificado, que nós possamos estar de olho na nossa missão, Pai, que é de ganhar almas, que é de impactar a nossa cidade, que é de pregar a tua palavra, que é de sermos obreiros e obreiras valorosos, Senhor, na tua casa, Senhor, cumprirmos o ID que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a libertação desse espírito de consumismo. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, um bom domingo para você e vai cumprir o seu chamado e a sua missão. Valeu!